Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de participar aqui desse encontro, Senhor. Eu peço a tua ajuda, Pai, para transmitir aos teus filhos, para assimilar aquilo que será ministrado aqui, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, porque estamos fazendo história hoje, esse primeiro encontro de muitos que certamente virão, cada vez melhores. Deus, em nome de Jesus, coopera conosco, que o teu Espírito tenha total liberdade para operar entre nós. Abençoa os teus filhos que vieram aqui, Senhor, esperando receber algo de ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Não vai louvar? Pode sentar, irmãos. Aí, Léo, agora o cara amarelou aqui. Wilton, toca o teclado lá, Wilton. Alô. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar aqui o Senhor. A música é o suficiente, né? Que Deus é suficiente para todos nós, né? Se nós estamos com Deus, nós temos tudo e podemos alcançar lugares que a gente nem sonha, né? Os sonhos de Deus são maiores para nós. Cristo vivo estou.
a gente está fazendo história hoje, né? Eu creio que daqui a uns bons anos a gente vai lembrar de que participou das primeiras coisas aqui dessa congregação. Né? Primeiro o evento de criança da congregação, o primeiro evento de jovens. Então esse é mais um dos primeiros eventos que acontecem aqui na nossa igreja, com essa proposta que surgiu no coração do pastor Alex e pediu para que a gente estivesse abordando a temática de carreira, de negócios, do mundo do trabalho. Né? Há um espaço próprio na igreja para isso. Antes de apresentar uma proposta para o pastor, eu fiz uma rápida pesquisa de como as igrejas tratam essa questão e fiquei bastante surpreso de ver que praticamente todas as denominações, sejam pentecostais, tradicionais, Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana e as neopentecostais, então nem se fala, praticamente todas elas têm algum tipo de encontro desse tipo que a gente vai fazer aqui, desse encontro que a gente vai fazer aqui. Então, e as propostas são das mais variadas, tá? Existem encontros que têm um apelo, assim, uma pegada mais de reunir os empresários da igreja para levantar oferta, para enviar para campo missionário ou para obras assistenciais. Existe um conceito que a gente não tem como falar muito ainda para os irmãos, porque ainda não conheço profundamente, mas pretendo estudá-lo para a gente ver se é aplicável aqui à nossa realidade, que é o seu negócio como missão. Então, Business as Mission, é um conceito dos Estados Unidos, né, do movimento que começou, em que os empresários estão assumindo o seu negócio como uma forma de missão, de expansão do reino de Deus. A gente não tem aqui tem outras abordagens assim, mas como é que eu vou dizer para os irmãos? Mais místicas, assim, mais focados para a questão da teologia da prosperidade, né? Que a gente não tem a intenção de trazer essa abordagem para cá. Que eu falei aqui, alguns irmãos riram, mas tem cultos, encontros desse tipo, que tem distribuição da caneta ungida, da toalha, do tapete de sal, enfim. Então, tem encontros dessa natureza que a gente está fazendo aqui com as mais diversas abordagens. A cara que a gente vai tentar dar para esse encontro, a gente espera que tenha receptividade, que seja acolhido no coração dos irmãos e que tenha que agregue valor para os irmãos, tá? E que esse encontro ele tenha um caráter assim, de troca de informação, de troca de experiências, aproveitando que a gente tem na nossa congregação pessoas com diferentes formações. Nós temos contadores, nós temos advogados, economistas, nós temos empresários que atuam no setor público, que atuam no setor privado, que são do varejo, que são da área de serviços, né, do setor de serviços. Então, gente que deu muito certo, gente que tem algumas experiências de insucessos que também podem trazer aqui para a gente como aprendizado, né? Mas a gente não fica só no campo dos empresários, mas a gente quer abordar os jovens também com esses encontros, de falar sobre carreira, desenvolvimento de carreira, de falar sobre concurso público, né? A gente, aliás, vai começar aqui, nossos primeiros slides têm a ver com isso. Então a gente quer fazer algo bem inclusivo, mas que tenha uma aplicação prática para os irmãos. E no final a gente vai interromper aqui um pouquinho para perguntas e, obviamente, vamos orar aqui. Os ministros da congregação presentes vão estar orando pelos irmãos, né? Porque a gente reconhece que sem Deus nada podemos fazer, né? Então, embora o nosso encontro aqui tenha uma pegada assim, bastante técnica, né? Pelo menos a gente espera que seja assim. A gente não esquece que somos igreja, que contamos com os empresários lá do mundão. Eles contam com recursos intelectuais, com o seu acesso a variadas fontes de crédito, de conhecimento, né, de relacionamento. E a gente, além de todas essas fontes de recurso, a gente conta com a fonte de recurso principal, que é Deus.
do Senhor uma reserva aqui de recursos espirituais que são capazes de promover milagre no nosso negócio, milagre na nossa casa, milagres na nossa carreira. Amém? Vamos falar um pouquinho disso melhor aqui com um avançado da apresentação que a gente trouxe para os irmãos. Léo, probleminha técnico aí, o PowerPoint não funcionou, então a gente abriu como PDF, aí vai dar um pouquinho de trabalho para a gente manobrar esse negócio aqui, mas acho que vai. Então, primeira parte, queria trazer aqui alguma informação sobre o concurso, não vou entrar muito em detalhes, mas é só para os irmãos que têm interesse nesse campo, nessa área, colocarem essas possibilidades profissionais no radar. Tá? Então, alguns concursos que já estão com inscrições abertas. E aí é sempre bom lembrar que quem não está nessa seara do concurso público, não, enfim, pode tomar conhecimento aqui desses editais que estão abertos, mas sabendo que é muito difícil você passar de primeira. Não? É muito difícil. Concurso é algo que você precisa investir, sabendo que a colheita pode demorar um pouquinho. A colheita, às vezes, pode demorar mais de 1 ano ou mais de 2, a depender da área que você tenha preferência, enfim, qual é o tamanho da sua ambição e do seu sonho em relação a essa questão de prova para concurso público. Os editais que estão abertos: Defesa Civil de Maricá, para quem é advogado, tem interesse em carreira de magistratura, Tribunal de Justiça. Aqui o salário é bem basicão, tá? Bem baixinho, R$30 mil para o juiz do TJ do Rio de Janeiro. Ministério Público está com concurso aberto para servidores, nível superior e nível médio, 2º grau. Procuradoria Geral do Município, aí é para membros, também para quem é advogado. Esse aqui é um baita concurso, muito legal para quem é da carreira jurídica. E Universidade Federal Fluminense também está com o edital disponível, com as inscrições abertas. Próximo. Concursos previstos: Guarda Municipal de Maricá, o edital deve sair em outubro. INSS, esse concurso está prometido já há um tempão. Tem 2 concursos aqui que eu queria chamar bastante atenção, aliás 3, dos irmãos que têm interesse: INSS, Receita Federal e IBGE, porque eles vão vir com uma quantidade enorme de vagas, muita vaga. E já tem gente se preparando há alguns anos para essas provas. Tá? Então, vale a pena você que tem interesse em entrar fazer carreira pública e tal, se informar sobre cursinhos, sobre material que está disponível para esses concursos. Essa oportunidade, ela foi informada pelo Tiago. Cadê o Tiago? O Tiago está aqui. 2 vagas para candidatos que tenham experiência em departamento pessoal e recursos humanos e desejável que conheça as formas de contratação da Petrobras. Acredito que contratos de pessoal, não? Isso. Contratos de pessoal. Então, quem tiver interesse, é nível médio, nível superior? Pode ser nível médio. Pode ser nível médio. Experiência de 2 anos mínima em departamento pessoal ou recursos humanos. A nossa palestra hoje é sobre dívida bancária. Já teve relacionamento com dívida bancária? Como é que é a sua história com dívida bancária? É de felicidade, é de tristeza? Ou é de desespero? É para ir à frente? Avança aí. Bom, para abordar esse tema, queria falar um pouquinho para vocês da minha carreira. Eu comecei ali com a parte já de formação superior, mas eu queria falar para vocês que teve uma trajetória antes disso tudo aí, uma trajetória bem interessante. Tá? Eu nasci no Complexo da Maré, na comunidade da Baixa do Sapateiro, e fui alfabetizado na escolinha da Associação de Moradores do Parque Proletário da Baixa do Sapateiro. Estudei na Escola Bahia, ali da Vida Brasil. Alguém conhece a Escola Bahia? Eu estudei lá. Estudou lá? Ah, legal. Fiz o antigo primário lá. Depois
Fui para o Rui Barbosa, em Bom Sucesso. Eu dei aula no Rui Barbosa. Do outro lado, deu aula lá? É. Olha. E aí fiz segundo grau em Santa Mônica. Fui reprovado na 7ª série. E tenho algumas lembranças aqui de uns professores que me causaram alguma dificuldade, mas enfim, tenho experiência de reprovação. Eu fiquei em dependência também na faculdade. Tá? Desconstruir um pouco aqui a imagem que algumas pessoas têm de mim, de ser inteligente. Né? Com o olho puxado, penso que eu sou descendente japonês, eu sou subdisciplinado e tal, mas eu já fui reprovado e tenho umas manchas assim no meu currículo. Né? Não estão aparecendo aí. Fiz não sei se vocês conhecem aqui, o Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro, Camp. Lembra disso? Tu fez também? Quem fez? Lá de Vila Isabel. E aí eu fui jornaleiro, trabalhei numa banca de jornal na Escola Bahia, que não era bem uma banca. Ali tinha uma barraca de angu, muito antiga. É do Gomes ou do Pardal? Agora não é Pardal, angu do Pardal. Acho que é do Pardal. Então não era bem uma banca. De noite funcionava ali o angu e de manhã jornal. Então tinha um tronco ali no meio onde apoiava a panela, né, que é panelão quente, e eu sentava ali no buraco. E de manhã, bem cedinho, assim, antes de nascer o sol, era ataque de pernilongo. E aí quando o dia clareava era o ataque das moscas. Então teve essa experiência de jornaleiro, aí depois o camp. E aí eu fui patrulheiro na Gillette do Brasil, ali em Benfica, menor assistido, né? Aí depois eu fui para a faculdade, fui estagiário do Banco do Brasil. Alguém foi aqui estagiário do Banco do Brasil? Porque teve uma época que foi uma leva, assim, todo mundo que eu conhecia já tinha sido estagiário do Banco do Brasil. Depois estagiário da White Martins, e eu fiz praticamente a faculdade toda. Paguei a minha faculdade fazendo estágio em tempo integral. Fui para a carreira de administração, porque não sabia o que eu queria ser, não tinha a menor ideia qual era a minha vocação, mas eu tinha um chefe que era administrador e me botou pilha para eu entrar nesse negócio, aí eu, enfim, fiz faculdade de administração. Terminada a faculdade, fiquei quase um ano desempregado, passei por um processo de trainee do Banco Real, antigo Banco Real, antes de virar ABN, e aí as coisas começaram a abrir um leque assim, de possibilidades para mim. Fui para São Paulo, fiz uma série de cursos lá e a minha vida mudou, assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de carreira, embora eu nunca tivesse assim, um sonho de ser gerente de banco. Mas virei gerente de banco, com a intenção de ficar, sei lá, fazer os cursos, ficar uns 6 meses e depois partir para outra. Só que esses 6 meses viraram 10 anos. Aí eu passei pelo Banco Real, Santander, antes do Santander comprar o Banco Real, depois Sudameris, antes do Sudameris ser comprado pelo Banco Real, que depois foi comprado pelo Santander, e Caixa Econômica. E aí para a Caixa eu passei numa posição de 1000 e lá vai fumaça. Sabe aquele concurso que você faz despretensiosamente, que eu fiz para encorajar meu irmão a fazer também, e eu fiz sem estudar, com o conhecimento de banco que eu já tinha, mas, irmãos, 1000 e poucas vagas, eu fui chamado 4 anos depois, nem lembrava mais desse negócio. E aí a minha carreira começou a direcionar para o setor público. Eu fui para a Caixa ganhando 4 vezes menos do que eu ganhava como gerente do Sudameris, pessoa jurídica, de micro, pequena e média empresa. E aí eu fui naquela expectativa de que em um mês eu ia virar gerente da Caixa. Pela experiência que eu já tinha. Só que eu levei 2 anos para virar assistente, nem gerente era. Coisa acabou não acontecendo tão bem. Mas foi legal eu não ter ido tão bem quanto eu gostaria de ir na Caixa, porque eu virei concurseiro. E aí no processo de 2 anos, eu fiz quase uns 30 concursos. E aí segui aquela trajetória de primeiro não passa em nada,
depois quase passa, depois passa, mas fica muito mal colocado. Aí depois as bolas começam a bater na trave, aí você começa a alimentar aquela esperança, porque até então, até ser chamado para o concurso da Caixa, eu achava que esse negócio de concurso era coisa para gente muito inteligente, que não é o meu caso, ou que tinha algum trambique aí, né, alguma fraude, e só passava quem estava no esquema. E aí eu vi que não era bem assim, porque depois de 2 anos, quando as bolas já não estavam mais batendo na trave, começaram a entrar no gol, aí eu fui chamado para a FINEP, fiquei 3 meses na FINEP, depois fui chamado para a Petrobras, eu fiquei 1 ano e 3 meses na Petrobras, e por fim fui chamado para o BNDES, que era o meu objetivo final, onde eu estou. No próximo dia 2 eu completo 10 anos de BNDES, os quais eu trabalhei. Aí no BNDES eu fiz especialização em gerenciamento de projetos, pela Fundação Getúlio Vargas. Aí outro fracasso acadêmico, né? Comecei um mestrado e não terminei, não entreguei a dissertação, fiz os créditos, mas não entreguei a dissertação. Então a minha mancha curricular assim, é enorme, né? cheia de fracassos. Mas a misericórdia do Senhor me trouxe até aqui, irmãos, que eu trabalho com gente muito, mas muito capacitada. Então, trabalhei 8 anos aqui no BNDES na área de gestão de riscos, e eu acho que essa é uma contribuição que eu posso dar num outro encontro, falar sobre gerenciamento de riscos, que é uma disciplina extremamente importante, extremamente interessante para a vida pessoal e para qualquer tipo de negócio, tamanho, porte, ramo de atividade. Então tem muita coisa legal sobre gerenciamento de riscos que a gente poderia trazer aqui para os irmãos. Cheguei a ser gerente na área de gestão de riscos, cuidando do tema gestão de continuidade de negócios, e atualmente eu cuido de acompanhamento de projetos que o banco realiza com estados e municípios. Eu acompanho os estados do Amapá, vou para lá semana que vem, pertinho, 6 horas de viagem, e Mato Grosso. Mato Grosso é mais legal, tem coisa bacana lá para visitar, para turismo, assim, é um lugar que eu pretendo voltar para fins de turismo, não trabalho, mas para lazer. Bom, então isso aqui é mais ou menos a minha história, tá? Tenho certeza que foi Deus quem me trouxe até onde eu estou. Tenho certeza absoluta disso. Eu reencontrei um grupo de amigos de ginásio 30 anos depois. Olha, o pessoal formou um grupo, irmãos, e daquele grupo enorme, acho que 2 pessoas fizeram faculdade. Além de mim, mais umas 2 pessoas. A maioria não deu prosseguimento nos estudos. Então, a coisa da educação, para mim, ela é fundamental para qualquer tipo de possibilidade de ascensão social. Léo já está passando aqui para me apressar. Então, ficou um pouquinho desconfigurado ali quando mudou do PowerPoint para PDF. Ficou um pouquinho zoado, mas... Bom, eu tenho um pouquinho de experiência, então, para passar para vocês, como gerente de banco, como alguém que sentou de um lado da mesa, e também como cara enrolado que sentou do outro lado da mesa. Eu tenho as 2 experiências, tá? A catástrofe como cliente e da orientação para os meus clientes. Aí, infelizmente, no meu caso, aquele ditado do casa de ferreiro, espeta de pau, funcionou muito na minha casa. Então eu me vi em algumas situações em desesperos que eu também tive a oportunidade de encontrar pessoas do outro lado da mesa para ajudá-las, né, passando por dificuldade nessa questão das dívidas financeiras. Bom, aqui é uma explicaçãozinha rápida de qual é o papel de um banco. Para que um banco existe? Intuitivamente você sabe que o banco ele faz intermediação financeira. Ele pega recursos de quem tem dinheiro sobrando, ou seja, a galera que aplica, a turma que procura o banco para fazer investimento, e ele recebe esse recurso e ele repassa para aquelas pessoas físicas ou jurídicas que dependem de empréstimo, dependem de crédito para tocar os seus negócios, para tocar as suas vidas.
Então ele faz isso mediante um ganho financeiro, tecnicamente chama de spread. A diferença entre quanto ele paga para receber o dinheiro de quem tem sobrando e quanto ele cobra, né? A diferença aqui no Brasil é extremamente grande. Vocês sabem que uma aplicação hoje conservadora, ela vai ter um rendimento de uns 5% ao ano. Qual empréstimo que você pega hoje a um custo de 5% ao ano? Nenhum, né? A diferença é muito grande. Muito grande. Então, o que ele te paga no mês, se você é investidor, se você tem dinheiro sobrando e aplica, então o que ele te paga no ano, ele cobra no mês de quem é tomador de recurso. Beleza? Então o banco faz isso. E faz muitas outras coisas, mas a razão de ser, um banco existe essencialmente para fazer isso. E vou falar aqui da história dos bancos, né? O banco foi criado por judeu. O judeu tinha uma restrição religiosa de não poder emprestar juros para os seus irmãos judeus. Mas ele podia fazer isso, a lei não tinha nenhuma restrição para que ele fizesse isso com os não-judeus. Então, os maiores bancos no mundo hoje são controlados por judeus. Né? Os irmãos sabem disso, não tem muita novidade. Próximo, Léo. Bom, nessa perna, que a gente não vai falar de investimento, né, mas a gente vai falar da perna do crédito, atender às demandas de quem tem necessidade de crédito, o banco tem diversos produtos, e cada um para atender uma necessidade específica de pessoas físicas e de empresas. Basicamente, assim, as linhas de crédito elas estão distribuídas em 3 segmentos. Um segmento para atender necessidades emergenciais. Você tem, no caso da empresa, Hot Money, você tem conta garantida, você tem cheque especial, você tem cartão de crédito. Para a pessoa física, você tem cheque especial e cartão de crédito. São linhas de crédito concebidas, né? Elas são muito flexíveis e muito fáceis de usar, mas são concebidas especificamente para atender necessidade de curtíssimo prazo, emergência. Quando eu falo de emergência, eu falo de, idealmente, você vai usar esse recurso por 5 dias, 10 dias, estourando no limite 30 dias. Se a situação estiver muito crítica, você vai usar por 30 dias, porque os juros são extremamente altos, são extremamente pesados. Cheque especial e cartão de crédito, portanto, foram produtos concebidos exclusivamente para atender emergência, para apagar incêndio. Beleza? Por isso ele não tem garantia, por isso ele é fácil de usar, ele não requer nenhuma contratação adicional. Lá, cada vez que você vai usar, você tem que fazer um contratinho, né? Tem um contrato de adesão lá original, que você faz só quando adquire o produto e depois não tem mais nada disso. Mas taxa de juros do cheque especial e do cartão hoje é superior a 10% ao mês. Lembra que eu falei que vai te pagar 5%, se fizer uma aplicação no banco, ele vai te pagar 5% no ano. Mas se você usar o cheque especial e o cartão de crédito, quando eu digo, é quando você se financia no cartão de crédito. Você fez a compra no cartão e quando chegou no dia do vencimento da fatura, você não pagou a fatura toda. Certo? Você vai pagar de 10% a 15% ao mês de taxa nesse produto que foi concebido para necessidade emergencial. E tem uma outra necessidade aqui intermediária, que para as empresas seriam as necessidades para capital de giro. Para viabilizar o ciclo operacional, não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, mas o dia a dia da empresa, a operação da empresa, para financiar a operação da empresa. Então, são linhas cujo prazo é superior a 30 dias, podendo chegar aí 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Para a empresa tem o desconto de cheque, desconto de duplicata, para a pessoa física tem o CDC, o crédito parcelado, que você faz em 12, 24, 36, se você tem conta salário, dá para fazer esse trem aí, mais de 90 prestações, dependendo do banco onde você esteja, se for uma operação de consignado, né, que é para essa finalidade. E tem, essa é a segundo segmento de operações, e tem o terceiro, que é para investimento de longo prazo.
São aquelas operações para viabilizar aquisição de imóvel para pessoa física, aquisição de máquinas, equipamentos, carro para pessoa jurídica, para implementar os investimentos de uma empresa, a construção de uma loja, a aquisição de microcomputadores. Então, você tem linhas específicas para esse tipo de investimento que tem uma taxa menor do que a anterior, e muito menor do que o primeiro caso que a gente citou, tá certo? E que vão chegar aí 24 meses, 60 meses, 5 anos, se a gente estiver falando do financiamento do imóvel. Aí a gente está falando em 12, 15 e até 20 anos. O principal operador desse produto no Brasil hoje é a Caixa Econômica Federal, né? Vocês sabem disso. A Caixa Econômica ela tem aproximadamente entre 60% e 70% do mercado de financiamento imobiliário e é a que tem mais expertise. E é a que tem as melhores condições também, e aqui, não estou fazendo propaganda aqui, que eu trabalhei lá, conheço um pouquinho mais. Quando é que tem problema aqui? Porque a gente está falando que o banco tem diferentes produtos para atender diferentes necessidades. Quando você pega um produto e aplica esse produto para uma necessidade que não é aquela para a qual ele foi concebido, você vai ter problema. Por exemplo, quando você deveria fazer uma operação parcelada em 12 meses, um CBC, e você usa o seu cheque especial para atender essa necessidade, você tem problema. Quando você faz uma operação de 24 meses, consignado, e usa esse dinheiro para adquirir, por exemplo, vamos falar aqui de empresa, tá? Você pega uma operação de capital de giro, parcelada em 12 meses ou 24 meses, e você aplica no investimento em uma expansão da tua loja, ou da tua fábrica, ou do teu negócio, sabendo que esse investimento só vai te gerar retorno em 2, 3, 4, 5 anos, você está se envolvendo num problemaço. E, pasmem, isso acontece de montão. Parece ser quase intuitivo aqui que eu estou falando para vocês, né? Não tem nenhum grande segredo. Mas a quantidade de gente que usa cheque especial para comprar televisão, né? Que usa cartão para comprar coisas que ele deveria usar um outro produto, não está no gibi. De empresa que pega recurso de capital de giro para investir em aquisição de carro, aquisição de máquina, isso gera um problema, né? Você vai ficando ali com um endividamento bancário que vai se transformando num monstrengo lá no seu porão que você não está vendo. Vamos lá, Léo, avança aí. Falar um pouquinho sobre o cenário do Brasil, não é um cenário nada bom, né? Vocês sabem. Uma em cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos. O empreendedor, os jovens estão começando a despertar agora para a questão do empreendedorismo, mas a maioria dos jovens que está se formando ainda opta por carreiras convencionais em empresas, como assalariados, concurso público também, nesse cenário de muita demissão. Então, o empreendedor brasileiro ele ainda é um pouco, não posso chamar de velho porque eu estou nessa faixa etária aqui, mas é maduro, né? A moçada está engrenando ainda nessa coisa do empreendedorismo. Outro calo que a gente tem ali, 34% dos empreendedores têm ensino fundamental incompleto. Então eles têm que lidar com toda a complexidade de gerenciar um negócio, muitas vezes sem ter uma formação adequada para aquilo. Você pega muitas vezes, por exemplo, empresários que são excelentes no comercial, são excelentes vendedores, mas para tocar o dia a dia complexo de uma operação de uma empresa, ainda que seja pequena, tá, gente? Fazer uma conciliação bancária pode ser uma coisa extremamente difícil. Embora o dono da empresa tenha uma habilidade ali comercial muito grande. Tá? Olha lá. Essa estatística aqui é do IBGE, de 2016, por enquanto não tem mais recentes, mas a gente tem mais empresas fechando do que abrindo. 2016 foram abertas 648 mil empresas e fechadas 719. Por falar em fechar, todo mundo acha, né, que é difícil abrir uma empresa no Brasil, de fato tem uma burocracia aí pesada, mas mais difícil do que abrir é fechar. Para fechar tem mais burocracia ainda do que para abrir, por incrível que pareça.
aqui ficou um pouco ruim a cor, mas é uma estatística de falência decretada e recuperação judicial deferida. 214 no comércio, isso é o acumulado para um ano. Desculpa, isso é a estatística de um mês só, para agosto de 2019. Em agosto de 2019, foram decretadas a falência de 214 empresas do setor de comércio, 168 da indústria e 261 do setor de serviços. Recuperação judicial, falência, vocês sabem que falência é o credor que pede. Quem pede a falência de uma empresa é o credor, é o cara para quem você deve. Então, se você está devendo para uma empresa, não pagou uma duplicata, aquele cara vai protestar a tua duplicata no cartório, e aquilo ali é um título executivo, ele pode pedir no juiz que seja decretada a falência da tua empresa, como uma penalidade por você não ter honrado o compromisso assumido com ele. Bom, o Léo pulou, mas isso também não tem tanta importância, que é a recuperação judicial. A recuperação judicial é o devedor quem pede. E aí ele suspende o pagamento dos fornecedores para ter um fôlego e se readaptar. Tá certo? Inadimplência das empresas. Até julho de 2019, nós tínhamos no Brasil quase 6 milhões de empresas inadimplentes. Quase 6 milhões. Dívidas negativadas, aqui é o número de contratos. 51 milhões de contratos negativados, de empresas. Contratos de empresas. O valor total da inadimplência é da ordem de 101 bilhões de reais. E como vocês podem ver ali, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar, mais concentrado no setor de serviços. Setor de serviços. Vamos lá? Mais à frente. Bom, agora pessoas físicas. Nós temos 12,6, essa estatística saiu semana passada, em todas as revistas, jornais, matéria de capa. Você pode dar uma consultada depois. 12,6 da pesquisa PNAD, do IBGE. 12,6 milhões de desempregados. 38, quase 39 milhões de pessoas fora do mercado formal de trabalho. Isso quer dizer que essas pessoas estão trabalhando, são 3 situações previstas aqui na pesquisa do IBGE. São pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem CNPJ, ou que não trabalham por salário algum, não recebem nada. Pessoas que trabalham, por exemplo, num negócio de família e não ganham nada, trabalham, mas não recebem. Então, são quase 40 milhões de pessoas que estão nessa situação. Tá feia a nossa situação, não? A situação está horrorosa, exatamente. E como é que está a inadimplência dessas pessoas físicas? Nós temos no Brasil 63 milhões de pessoas que estão com dívidas atrasadas. Essas dívidas, o total de contratos, aqui não é valor, tá? São 226 milhões de contratos em atraso. E o valor total inadimplido é de quase 250 bilhões de reais, acumulado no ano de 2019. A origem das dívidas está bem concentrada em bancos e cartões de crédito, 29%. Concessionárias ali, conta de luz, conta de água, enfim, 20%. Telefonia, 10%. E varejo, crediário das Casas Bahia, 11,7% de inadimplência. Vai lá, Léo, avança aí. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Vamos falar aqui de alguns tipos de inadimplentes. Tem um inadimplente desprevenido. Bem sugestivo. Sobe um pouquinho, Léo, para o pessoal ver ali, que é o cara que está, né, no negocinho dele ali, no emprego, achando que está tudo certo. Não tem a menor ideia de que o emprego dele vai ser ceifado ou que vai acontecer algum imprevisto, tá, gente? E a gente tá falando aqui que é o inadimplente desprevenido, mas aqui a gente está colocando em conta aquelas situações de você perde o emprego quando você não esperava,
você recebe uma multa na sua empresa quando você não esperava, você perde um contrato quando você não esperava, o teu principal cliente entra em dificuldade, não te paga, e aí você entra em dificuldade. Alguém da sua família fica doente e você tem que arcar com os custos do tratamento quando você não estava preparado para isso. É esse tubarãozinho aí que vai se aproximando e que pega as pessoas que estão achando que estão tudo bem, de repente são surpreendidos com um problema que vai fazer com que essa pessoa que tinha suas contas todas organizadinhas, direitinho, de repente se veja numa situação de se tornar um inadimplente, de ficar devendo. O próximo, Léo. Esse aqui é bem comum também, tá? O consumista, o empresário ou pessoa física com excesso de otimismo, não pode ver uma promoção, no final do ano eu pago, vai ter o 13º. Daqui a 3 anos eu vou fechar um contrato que vai... Volta aí, segura aí. Léo, acho que tá enquadrado nisso aí, Léo. Tá querendo passar rápido esse negócio aqui, pô. Aquela pessoa que é cheia de otimismo. Não, eu vou assumir esse compromisso aqui, eu vou passar esse montão de cheque. Né? E aí o otimismo, quando é demais, ele engole o dono. Tá certo? Pessoas que se enrolam com facilidade, que não são precavidas, não são... vão com a sua perna onde não deveria ir. Deveria ter mais cautela, deveria ser mais cuidadoso. Irmãos, eu já posso me encaixar aqui no primeiro e no segundo. Primeiro e no segundo a carapuça serve aqui para mim. Lá em casa eu sou mais consumista do que a minha esposa, né? Enfim, deixa isso para lá. Próximo. E esse aqui é o famoso caloteiro, né? Sobe aí mais um pouquinho, Léo. Esse é aquele que já perdeu a vergonha, que não tem mais nenhum escrúpulo enfim... Aqui não tem ninguém nessa situação, mas eu acredito que vocês já se depararam com alguém, vocês já emprestaram dinheiro com um sujeito assim? Às vezes é aquele cunhado, não? Aquele cunhado, aquele irmão, tá certo? Que o melhor amigo, aquele para quem você baixa a guarda, porque você acha que aquele cara nunca vai te dar uma volta, e de repente é esse aí que puxa o teu tapete. Vamos aí, Léo. Bom, como é que os bancos se posicionam, né? Vestindo o chapéu aqui de ex-gerente de banco. Para os bancos, gente, os bancos têm meta para emprestar dinheiro. Tá certo? O gerente ganha prêmios quando as metas são cumpridas. E o segmento de negócio em que os bancos mais ganham dinheiro é o segmento de crédito. Então, eles têm uma volúpia para emprestar muito grande. Muito grande. Aí eles botam aqueles limites enormes e te induzem muitas vezes, te estimulam aquele excesso de otimismo. E aí quando a coisa começa a degringolar, isso vai acendendo um monte de sinaizinhos de alerta para o banco. E ele percebe que aquele caminhão de dinheiro que ele colocou na tua conta está começando a dar problema, está começando a fazer água. E aí ele tem alguns remédios para isso. Quando o cliente está demonstrando que está enrolado, atrasa um dia, 2, aí cobre. De vez em quando dá um saldo devedor na conta, passa um cheque acima do que tem. Isso vai acendendo um monte de sinalzinho de alerta para o banco. E o gerente pode proativamente entrar em contato com você e te oferecer um parcelamento da sua dívida. Isso se chama renegociação de dívida. Tá? Ele faz um novo contrato, libera um crédito na tua conta e cancela todos os teus limites. Isso aí ainda está na fase mais tranquila aqui do negócio. Agora tem um momento em que
o negócio começa a degringolar. Quando passa de 30 dias, uma dívida vencida passa de 30 dias, a pessoa física ou a pessoa jurídica são negativados no Serasa, no caso da pessoa física no SPC também, se for cartão de crédito, né, tem algumas especificidades. E aí, quando isso acontece, no primeiro caso, em que você vai fazer uma renegociação de dívida com cancelamento dos limites, você ainda não está negativado, não atrasou, né, não está com seus contratos em atraso, você tem uma condição para fazer esse parcelamento, para alongar a tua dívida. Quando o caldo começa a entornar e você já está negativado, aí é o caso de um acordo, se fazer um acordo. Você já está com restrição cadastral, tá certo? Aí você pode fazer um acordo em condições mais vantajosas do que na renegociação de dívida. Agora, tem uma terceira situação que o caldo entornou de vez e a dívida, essa dívida inadimplida, ela se transformou, ela foi lançada contabilmente pelo banco como prejuízo. Isso acontece normalmente quando o atraso é superior, ele atinge, né, e excede 90 dias. O banco é obrigado, por resolução do Banco Central, a lançar essa dívida em prejuízo. Quando o banco lança a dívida em prejuízo, ele tem benefício fiscal para isso. Porque o nosso prejuízo, ele vira despesa no balanço do banco. E o banco paga menos imposto, porque ele vai ter uma redução no seu lucro por conta dessa despesa com a dívida não paga. Quando a dívida é lançada em prejuízo, aí, gente, o que voltar para o banco, o que o banco conseguir recuperar dessa dívida, é jogo. Porque esse é o momento em que você tem aquelas dívidas astronômicas de 100 mil que viram, pode pagar com 5 mil. Já pegaram alguma situação assim? Ou conhecem alguém? Vocês conhecem alguém, não? Não conhecido. Devia 200 mil e pagou 30 e resolveu a questão. Com uma penalidade que você fica na lista negra daquele banco. Você fica um tempo sem poder, embora isso é passível de uma discussão na justiça. É passível de uma representação judicial para você eliminar essa restrição interna. Você resolve o teu problema, mas ali para o banco é como se você continuasse como um cara mal visto. Você voltar a operar com aquele banco ali, o banco não vai te receber mais com um cafezinho, não vai te colocar mais naquela filazinha privilegiada ali, com pouca gente, vai te colocar lá pro... Se for na caixa, então... Né? Avança aí, Léo. Aí aqui é uma situação mais crítica, que envolve a execução judicial, tá? Talvez o cenário aqui seja o cenário mais temido por quem está com dívidas em aberto, que é aquela coisa do oficial de justiça bater na sua porta e com a pretensão de penhorar alguma coisa na sua casa ou a sua própria casa. Tá certo? Essa é a situação provavelmente mais temida por quem está com o contrato em atraso. Então, preciso falar algumas coisas aqui para vocês. A execução judicial ela custa caro para o banco, portanto, o banco não faz para qualquer contrato. O banco não executa judicialmente contrato de cartão de crédito nem cheque especial. O banco só executa contratos com valores muito expressivos, valores muito altos, e que tenham preferencialmente contratos, se tiver garantia, né, não precisa ser uma dívida tão grande, mas se, por exemplo, um financiamento de carro, pode rolar uma busca e apreensão, porque o carro é a garantia do financiamento. E tem limites, né? A lei impõe alguns limites sobre os bens que o banco pode penhorar, tá certo? A casa que você mora, se é a única casa da sua família, não pode ser penhorada, exceto em 3 situações. Vamos lá. Se você for fiador de alguém, né? Você tem aquele cunhado que vai alugar um imóvel e aí pede, pelo amor de Deus, para você ser fiador dele. Você só tem um imóvel, que é o imóvel que você mora. Se teu cunhado não pagar, seu imóvel pode ser penhorado. Você pode ser expulso da sua casa com seus filhos por causa do cunhado.
A outra situação é o imóvel é a garantia da operação. Aquele imóvel é financiado. E agora os contratos não vêm mais com hipoteca, né? Que tinha uma execução um pouco mais difícil. Agora eles vêm com alienação fiduciária, que o oficial bate na tua porta, tá certo? E você está em maus lençóis. A outra, que acho que é menos, talvez seja menos conhecida, quando envolve relação trabalhista. A empregada doméstica, se você não pagar ela direitinho, ela pode colocar na justiça e pode tomar o imóvel que você mora. O imóvel que você mora pode ir para o rolo, para que a dívida com a empregada doméstica seja honrada. Então quem tem empregado doméstico, cuidado com esse negócio. Né? Muita cautela. Cautela com o cunhado, cautela com... Meus cunhados são tudo gente boa, graças a Deus, não tenho que falar deles aqui, né? Mas tem uns cunhados que são meio Judas, não? Próximo. Bom, aí, aqui é uma dúvida bem comum, né? Dívida inadimpliu há 5 anos. A dívida deixa de existir? Não, a dívida continua existindo. O que não pode mais acontecer é o seu nome continuar serado no SPC em relação a uma dívida que não está em atraso, né, há mais de 5 anos. Se eu não me engano, é o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor que determina que o seu nome seja excluído dos cadastros de restrição ao crédito para que você possa voltar ao mercado de crédito. Mas isso não quer dizer que a dívida deixou de existir. A dívida continua existindo, gente. E se essa dívida ela envolver um protesto no cartório, aquele protesto continua existindo. E uma execução pode surgir disso, uma execução judicial. O indesejado oficial de justiça batendo a porta para entregar uma citação para você em 5 dias pagar a dívida atrasada ou em 15 dias se defender. Para isso você vai ter que contratar um advogado. O que mais? Tá. E mesmo que, enfim, mesmo que você pague, a gente já falou aqui, a restrição interna continua. Avança aí. Como é que a gente trata isso, tá, gente? Não dá pra gente entrar muito em detalhe aqui, o tempo não permite. E essas dicas aqui são bem básicas. Se alguém quiser conversar depois desse encontro, outro dia, enfim, eu sou daqui, sou da casa, vou estar sempre disponível para quem queira tirar alguma dúvida, queira alguma orientação pessoal, tá certo? Podem contar comigo, estou à disposição. Mas a primeira coisa que a gente aprende em qualquer orientação envolvendo finanças pessoais ou finanças da empresa, tenha um orçamento, tenha numa planilha todas as suas entradas e saídas, para você entender qual é o tamanho do buraco, porque às vezes a gente vai fazendo dívida, e aí sabe quando é que a coisa começa a ficar preta? Quando você faz dívida para pagar dívida. Já viram essa situação? Você fazendo dívida para pagar uma dívida que já está... E aí o troço vai virando uma bola de neve. Então, e às vezes a gente está tão encrencado que a gente não quer saber, né? É igual o cara que está doente, mas ele não faz exame, porque ele não quer saber. Eu prefiro não saber, porque se eu souber, eu vou morrer mais rápido. Eu tenho um conhecido que pensa assim. Ele não faz exame porque ele diz que se ele souber, se ele fizer exame, descobrir que tem alguma coisa, aí que ele vai morrer rápido mesmo. E na nossa vida financeira, às vezes é assim também, a gente não quer saber. A gente vai empurrando com a barriga, cheio de otimismo, achando que em uma hora vai aparecer aquele contrato maravilhoso, aquele emprego top, ou aquela promoção que vai solucionar todos os nossos problemas. Ou na igreja, né, alguém vai impor as mãos sobre a nossa cabeça e a gente vai chegar em casa e vai achar petróleo no nosso quintal. O anjo vai descer com uma sacola de dinheiro. Toma aí, meu filho, é isso que eu te digo. Recebe aí esse numerário para você pagar suas contas. Né? Então, e aí a gente vai com esse otimismo caminhando para o abismo. E essas coisas tendem a terminar em tragédia. Vocês sabem que, agora entrando no campo das discussões sobre família, que essa estatística já é um pouco antiga, mas eu creio que ela ainda seja válida. A segunda causa de divórcios
depois da infidelidade é o problema financeiro. Né? Problema financeiro. Então, isso é uma área muito sensível, que a gente deve ter muito cuidado, porque ela afeta a nossa saúde, afeta o nosso relacionamento familiar, afeta o nosso ministério, porque quando você deveria estar aqui, dedicado às causas do reino, você está fisicamente aqui, o teu corpo está aqui, mas a tua cabeça está lá na dívida, na conta que você tem para pagar. Então, Deus não quer que a gente viva dessa forma, aprisionado com essa bola de ferro que nos impede de avançar. As dívidas, elas vão drenando a nossa energia. E, infelizmente, às vezes elas chegam a roubar a nossa noite de sono, a nossa tranquilidade. A gente fica exposto aí, ficar com imunidade baixa, exposto a uma série de doenças, não é? A gente deve ter muito cuidado nessa área, irmãos. Orçamento, então, fundamental. Talvez seja a dica mais importante que eu passar para vocês aqui hoje. Esse orçamento tem que conter a relação das dívidas para você entender o tamanho do buraco. Antes de você sentar com o gerente do banco para discutir a sua renegociação de dívidas, você precisa fazer esse orçamento, você precisa ver qual é o tamanho do seu endividamento e quanto do seu orçamento mensal você pode comprometer com dívida bancária, para você chegar para o gerente com a seguinte informação: posso pagar uma prestação X, e essa prestação X tem que ser aquela que vai permitir que você continue vivendo, pagando as suas contas básicas. Obviamente que antes disso também você tem que fazer o dever de casa, de fazer ajustes, de eliminar despesas que podem ser eliminadas, né? De cortar aqueles ralos, né? Que vão sugando o seu salário, sugando o faturamento da sua empresa. Cortar despesa, gente. Pegar o resto do sabonete e colar no outro, né? E fazer aquela massinha assim pro sabonete novo. Trocar o Neve pelo Leblon. Aí não dá, né? Então, e aí você vai sentar para conversar com o gerente do banco já com uma ideia de quanto que você pode comprometer da sua renda mensal, do seu orçamento familiar com o pagamento de uma prestação, de uma renegociação. Prioridade que você tem que resolver, assim, se não der para resolver tudo, resolva as dívidas mais caras. Cheque especial, cartão de crédito. Prioridade total para esses dois tipos de dívida. Sobe um pouquinho. Vai embora. Lá estava amarelinho, aqui está intencionalmente vermelho. Não? Bom, no anterior você está com as dívidas em dia, os teus empréstimos estão em dia, mas acendeu o sinal amarelo indicando que o carro vai capotar. Então você preventivamente vai ao banco e faz uma renegociação de dívidas. Aqui já não está mais amarelo, está vermelho, porque as dívidas fugiram do controle. E se você fosse pagar todas elas, você ficaria sem ter o que comer em casa, sem ter como pagar despesas essenciais da sua família. É o vermelhinho, tá certo? Com ou sem negativação, porque você pode estar pagando tudo em dia aqui, mas você está pagando em dia porque você está fazendo um empréstimo para pagar outro. Os contratos são todos em dia, né? Não tem nada inadimplido, mas você já não tem mais de onde tirar um novo empréstimo para pagar aquele caminhão de empréstimos anteriores que já fugiram do teu controle. Um monstro, o Leviatã, vem assim com aquela boca enorme para te engolir. Orçamento, repetindo aqui a mesma dica. E na impossibilidade de honrar todos os seus compromissos, aqui é quando você começa a tomar algumas medidas radicais. Né? Com o orçamento vai indicar para você o que eu não posso deixar de pagar todo mês. Você não pode deixar de pagar luz, você não pode deixar de pagar água, você não pode deixar de pagar comida que entra na sua casa. Você vai baixar o nível da comida, né? Vai entrar mais ovo e menos carne, né? Mais frango e menos carne de porco, sei lá. Os ajustes vão ser feitos, mas assim, você precisa entender qual é o mínimo que eu preciso para sobreviver com a minha família. E aí, gente,
Você estabeleceu aquele mínimo, o que passar disso, não paga mais. Não paga mais. Entre pagar o banco e pagar a sua conta de energia elétrica, o que você faz? Você vai ficar sem luz? Provavelmente não, né? Então você vai começar a fazer escolhas. E aí você vai selecionar o que eu vou deixar de pagar a partir daqui. O caldo entornou, fugiu completamente ao meu controle e eu não vou pagar mais o banco X. Ou não vou pagar mais o banco Y. Não vou pagar mais. Deixa o caldo entornar, gente. Porque aqui a gente está falando já em sobrevivência. Vocês estão entendendo? Falando de sobrevivência. E aí você tem que administrar as emoções, porque é nessa hora que vem a negativação e o inferno das ligações telefônicas. 011. É, o 011 lá que na minha fase aí negra, sem exagero, irmãos, mais de 20 ligações por dia. Telefone do trabalho, telefone de casa, celular. E aquele demônio daquelas ligações que você atende é só para um robozinho para saber em que horas você atende para alguém de carne e osso fazer um contato contigo. Você atende o telefone, você fica alô, 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 e cai a ligação. Aquilo ali é um robô das empresas de cobrança para saber em que horas do dia você está disponível para receber uma ligação da cobrança, ou isso é feito também às vezes para vender coisas, telemarketing. Então eles sabem que você atende o telefone tal hora, tal hora, tal hora, tal hora e tal hora, e aí depois, na hora de alguém ligar, já vai na boa. Você sabe que você atende naqueles horários. Então você tem que administrar emoções, né? É chatão ficar com o nome negativado, para quem tem brios, né? Para quem tem ética cristã, é uma vergonha, tá, irmãos? Você fica mal com isso, porque você não é o seu Madruga, né? Você não é o seu Madruga que já perdeu a vergonha na cara. Você é servo de Deus. O teu sobrenome lá tem Jesus no final, né? Você tem o sobrenome Jesus. Teu nome sujo. Você é um servo de Deus. Mas a gente precisa administrar isso, gente. Precisa administrar. Porque senão, aí você vai entrar numa espiral de autodestruição, que você vai ficar doente, você vai perder noite de sono, vai entrar em depressão. E aí o teu problema, que talvez pudesse ser administrável ainda, ele aumenta exponencialmente. E aí afeta o teu casamento, afeta a tua saúde, afeta um monte de áreas da tua vida. Como é que você vai servir a Deus aqui tranquilo, gente? Com essa preocupação, você tem que gerenciar as tuas emoções. Aí aguenta firme, porque Deus vai te dar o livramento. Mas até esse livramento chegar, você vai ficar aí nesse perrengue, vai ter que aturar as ligações e não adianta gritar com a menina do telefone, que ela não tem culpa, né? Não adianta bloquear, não adianta bloquear o telefone no celular, porque eles têm, eu não sei de onde eles tiram tanto número, para ligar pra gente, mas não adianta, você bloqueia um, vem o outro, é complicado. Próximo. Bom, aqui já não está nem vermelho, mas já está roxo. Você saiu do nível amarelo, saiu do nível vermelho, já está roxo. É quando chega o tal do receio do oficial de justiça bater na porta. Aqui não tem jeito, você tem que contratar um advogado para te defender. E aí, o advogado vai vai buscar rever o valor da tua dívida, e ele vai falar um negócio, uma palavrinha difícil, chamada anatocismo. Nada mais é do que o famoso juros sobre juros. Tá certo? Então ele vai conseguir, provavelmente, reduzir um bocado da tua dívida. Você vai chegar com aquela dívida de 1 milhão e vai pagar 5 mil e tudo certo, né? A depender aí da habilidade do advogado e da boa vontade do juiz. O juiz também tem conta em banco. Eu já peguei como gerente de banco, eu já peguei juiz enrolado, já peguei general enrolado, já peguei médico enrolado. A enrolação não depende do tamanho do seu salário. Eu peguei médico com um salário de quase 100 mil reais, e eu estou falando aqui muitos anos atrás, todo enrolado de dívida, gente. Porque o cara vivia ele era enrolado porque não era porque não tinha dinheiro. Era porque ele era totalmente dedicado ao trabalho e não tinha ninguém para cuidar daquilo para ele. Então o cara com um salário de quase 100 mil reais conseguia se enrolar, virar cheque especial, passar cheque sem fundo, né? Era uma coisa impressionante.
contrata o advogado, ele vai combater a tal da prática do anatocismo, do juro sobre juro, vai reduzir o valor da tua dívida. Em relação aos bens impenhoráveis, a gente já falou aqui, né? A lei estabelece limites para penhora, tem uma série de coisas que não podem ser penhoradas, né? Os bens da tua casa, exceto aqueles que são de valor muito elevado. Por exemplo, você tem 5 televisões na tua casa, o oficial de justiça chega lá e ele não vai poder levar um, mas os outros 4 ele leva. Você tem 5 imóveis, o que você mora ele não leva, exceto naquelas hipóteses que a gente colocou aqui, mas os outros podem ser arrolados aí nesse processo de penhora e você ficar sem eles. Vamos lá? E aqui a gente já está se dirigindo para o final. Esse é um caso de dívida, né? Um caso emblemático de dívida na Bíblia. Vamos ler o texto? Tem como dar um alt tab aí e jogar o texto? 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Deixa eu ver se eu já estou com ele aqui. Esse aqui é a passagem da Bíblia, é a passagem dos endividados, que os endividados se amarram, né? Eu incluído aí, obviamente. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos ou escravos, não? E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles, os meninos, né, eles traziam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Você conhece essa história? E essa é a história de uma mulher que ficou viúva. Dizem que o marido dela, né, alguns estudiosos, o historiador Flávio José, por exemplo, diz que era o Obadias, que protegeu os 100 profetas, alimentando aqueles camaradas durante a perseguição de Acabe e Jezabel. Então ele tirou do bolso para manter os profetas. E há quem diga que a família, que ele ficou enrolado financeiramente porque ajudou os outros profetas, sendo ele também um profeta da escola de profetas que existia naquela localidade. Isso é uma hipótese levantada pelo historiador Flávio José, como eu disse para vocês. A mulher fica viúva desse provável Obadias, e o marido não deixou imóveis, não deixou ações, não deixou dinheiro enterrado embaixo da terra, não deixou títulos, né, do tesouro direto, nada disso. O marido deixou muita dívida. E nessa época, o devedor ou seus filhos poderiam ser levados como escravos para honrar aquele compromisso. No Novo Testamento, sob a égide do direito romano, né, o devedor, se não tivesse com o que pagar, ele podia ser torturado e preso. Vocês lembram da história do credor incompassivo, não? Um homem devia uma dinheirama e foi perdoado. E uma outra pessoa devia um valor muito pequeno e ele não perdoou. E o seu senhor lá, o primeiro, que perdoou a dívida enorme, gigante, manda aquele homem para ser, por causa da sua falta de sensibilidade, por causa da sua falta ele foi perdoado uma dívida enorme, mas ele foi incapaz de perdoar. Então aquele homem, por causa da sua dívida, que deixou de ser perdoada, voltou a dever aquele caminhão de dinheiro, foi lançado na prisão para ser torturado pelos verdugos, por causa de dívida. Então,
os tratados internacionais aos quais nós estamos submetidos aqui no Brasil impedem que uma pessoa seja presa por causa de dívida, exceto se associada à dívida tem algum ato ilícito, aí, algum crime, né? Dívida contraída de forma honesta, sem fraude, sem contra-cheque falso, sem decore, falsificado e tudo mais, né? Identidade falsa. Minha vida aí de gerente de banco, eu vi muita coisa. E com crente, gente crente. Vou falar para vocês aí, não se escandalizem não, mas quando o sujeito se apresentava como crente e vinha pedir alguma coisa no banco, eu já botava assim, os 2 pés atrás, assim. Uma vez um cara apareceu, apresentado por um irmão, um amigo meu, da minha antiga igreja. Vou te apresentar um cara bom aqui para você abrir uma conta para ele. O cara não sabia que a gente tinha um recurso que jogava o nome dele, aparecia todos os CPFs, naquela época dava para ter 2 CPFs, não sei como, mas dava. O cara tinha um CPF bom e um CPF ruim. Né? E ele estava me oferecendo bom, e o ruim estava todo bichado. Então, documento falso, com papel, moeda, assim, que você não tem como, na mão, saber que o documento é falso, sabe? Tem de tudo. Então, isso aí, quando envolve estelionato, a dívida, não a dívida em si, mas o estelionato pode levar a uma situação de prisão. Muito bem. Na época aqui do Antigo Testamento, os filhos ou o próprio devedor podem ser levados como escravos para pagar a dívida. A mulher está numa situação desesperadora, porque a mulher, nessa época, tem um monte de limitações, ela não tem a mesma liberdade da qual as mulheres gozam hoje no mundo ocidental, principalmente, né? Porque lá no Oriente ainda tem mulheres vivendo debaixo de uma opressão muito grande, mas a mulher, nessa época, ela vive uma vida de restrições. O seu papel na sociedade é um papel de coisa, que eu já falei para vocês aqui, né? Sempre lembrando aqui dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi. Ou seja, a mulher está no mesmo nível do boi do próximo. É coisa, a mulher é coisa. Né? Falei para vocês aqui milhões de vezes já, né? Na época de Jesus, os rabinos estudavam se a mulher tinha alma. E os rabinos admitiam, na época de Jesus, que é uma época já muito mais evoluída do que na época aqui de Eliseu. E os rabinos preferiam ver uma criança ou um escravo lendo a lei, mas jamais uma mulher. A mulher não tinha acesso à educação, a mulher tinha um monte de restrições. E um dia eu queria falar para vocês aqui, numa outra oportunidade, sobre a mulher virtuosa, né, de Provérbios. Eu trazer algumas coisas sobre idealização para a gente discutir isso aqui. Como aquela mulher existe naquele contexto, uma mulher que negocia, que faz um monte de coisa que não podia fazer. Não podia fazer, mas fica para uma outra ocasião. Então, o credor bateu na porta, o oficial de justiça está indo lá, toque, toque, paga o que deve, não posso, então eu vou levar teus filhos escravos. A mulher pede um tempinho, vai falar com Eliseu, e Eliseu pergunta para ela, irmãos, que talvez seja a chave aqui. A gente passou aqui algumas orientações para vocês, e agora a gente já está falando sobre essa fonte de recurso inesgotável que é o nosso Deus, com seu poder, com seus milagres. E Deus trabalha com aquilo que a gente tem em casa. O profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Não? A gente queria tropeçar numa mala de dinheiro, a gente queria achar petróleo no quintal, mas o profeta direciona a mulher para o que você tem em casa, que o milagre do Senhor vai começar na tua vida a partir daquilo que você tem. Isaías capítulo 40, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Nos evangelhos tem lá os 5 pães e 2 peixinhos. Tem alguma coisa para começar. A mulher de Agar, quando está no deserto, ela entra em desespero e ela é incapaz de perceber que
Ela estava morrendo de sede, mas a poucos metros de distância tinha um poço, um lugar ali onde ela podia matar a sede dela. Só que o desespero fazia com que ela não enxergasse a solução. Então, qual é a chave aqui para a gente, entrando mais nessa dimensão espiritual daquilo que a gente queria estar ministrando aqui para os irmãos? É que o milagre começa com aquilo que a gente já tem em casa. Seu conhecimento, possibilidade talvez de você se reinventar profissionalmente, né? De você dedicou a sua vida a uma carreira, mas de repente numa hora de crise, de dificuldade, o que você tem em casa? Eu sei fazer bolo, eu sei fazer panqueca, eu sei fazer, eu sei cuidar de cachorro, eu sei lá, né? Eu sei resolver problemas dos outros, eu sei ótimas ideias que surgem às vezes, né, em situações de crise. É uma que me parece bem interessante, eu não posso dizer para vocês, não sei como esse negócio está funcionando, mas a história do marido substituto, vocês já viram? Marido substituto, a mulher está em casa, quebrou alguma coisa, né? Aí criaram uma empresa os caras que sabem mexer com hidráulica, sabem fazer pequenos concertos, pequenas obras, e o sujeito consegue se reinventar. Muitos anos atrás eu ouvi uma história de um engenheiro da empresa que fazia o papel moeda, esqueci o nome da empresa, Thomas de la Rue, e o cara ganhava um super salário e frequentava tinha um círculo de amizades ali, e uma das pessoas que era muito amiga dele estava me contando essa história, que o cara recebeu uma indenização enorme e ele queria voltar para a área de atuação dele, não aceitava salário que não fosse pelo menos equivalente ao que ele ganhava antes. E o dinheiro dele foi acabando, e ele foi se vendo sem alternativas. E o sujeito começou a vender churrasco, espetinho de gato, na porta do bar onde ele bebia com os amigos. E aquilo foi dando certo. Daqui a pouco o cara tinha várias barraquinhas de churrasquinho na zona sul do Rio de Janeiro. Começou no Leme. O cara chegou a um ponto que ele estava ganhando muito mais dinheiro vendendo churrasquinho do que trabalhando como engenheiro. 3 vezes por semana. O cara trabalhava 3 vezes por semana. E tem um monte de história dessas, gente. De pessoas que conseguem se reinventar do nada. Pessoas do mundo. Pessoas que não conhecem Jesus. Quanto mais a gente. Aí o profeta faz a pergunta: o que você tem em casa? O que você sabe fazer? Não sei se já chamou a atenção de vocês, irmãos, mas na hora em que Jesus é questionado sobre o tributo lá do templo. Jesus é questionado sobre tributo em 2 ocasiões. Uma delas tem a ver com o tributo que é pago a Roma, que é a história lá do dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. E a outra situação em que Jesus é questionado sobre tributo é o tributo que é pago para o templo, é o tributo dos judeus, o shekel lá dos judeus, que vai para o templo. Aí Jesus diz assim, bom, aquela história que você já conhece, Jesus não precisaria pagar esse tributo, porque Jesus, como sendo da casa de Davi, estaria isento desse imposto. Porque Davi, quando mata o gigante Golias, Saul promete o quê? Quem for da tua casa vai casar com uma princesa e vai ficar isento de pagar imposto. Aí Jesus diz, quem é da casa não precisaria pagar, mas para que não haja escândalo, o que vocês sabem fazer? O que vocês têm em casa? Senhor, a gente sabe pescar. A gente sabe pescar. E o dinheiro vem do trabalho deles, irmãos. A gente que é pentecostal, a gente quer o bendito anjo trazendo o saco de dinheiro. Não? A gente quer, chegar em casa e ter um envelopinho embaixo da porta, quando você abre, você recebeu uma herança. Você recebeu 1 milhão de um parente distante, que você nem sabia que existia. A gente quer essas soluções assim. Mas na Bíblia, para Lázaro sair da cova, do buraco onde ele está lá, da caverna onde ele foi enterrado, alguém tem que tirar pedra, né? Deus não faz aquilo que
para eu e você fazermos. Então, o que você tem em casa? A mulher tinha filhos, os filhos ajudam no negócio, não? Os filhos ajudam no negócio. A mulher tinha boa reputação, tinha bom testemunho, porque se ela fosse uma má vizinha, provavelmente não ia emprestar as vasilhas para ela. E a mulher está retornando o azeite, que é aquilo que ela tinha, e o azeite não acabava, gente. Já ouviu o testemunho do bujão de gás que não acaba nunca? Tem um time da Marcele que contou um testemunho desse aí uma vez. Sem dinheiro, acabou o gás, comida esquentando, e ele foi ali, ele não virou o bujão não, tá, irmãos? Ele colocou a mão sobre o bujão e o fogo acendeu. O fogo acendeu e ficou por vários dias. O bujão vazio com a chama acendendo. Mas é sempre assim, o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você pode fazer? Né? Talvez a sua saída esteja aí, alguma coisa que você pode vender, alguma coisa que você possa abrir mão, né? Alguma coisa que você possa fazer para complementar a tua renda, alguém com quem você possa falar, uma rede de contatos. Eu não olho classificado já há um bom tempo, né? Eu tinha o costume de olhar para ver questão de salário e tal, média de salário que vai pagando por aí e tal. Senão a média de salário paga no Rio de Janeiro é R$ 2.700, média geralzona, né? E aí, para minha surpresa, comprei um jornal ontem, coisa que eu não faço também há muito tempo. O caderno Boa Chance do Globo, irmãos, que era um troço parrudo ali, cheio de folha, tinha 2 folhinhas. Tinha 2 folhinhas, porque você não arruma mais emprego hoje em via classificada. Os contatos, a rede de relacionamentos que você tem. Talvez seja isso. Tem um ponto de partida. Quando Deus diz através do profeta Isaías que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, 0 multiplicado por 0 é 0. Mas ele multiplica alguma coisa que já existe, algum recurso que você já tem. Talvez seja esse recurso. Você tem que pensar, pedir para Deus te mostrar esse poço que está do lado para matar a tua sede e permitir que você avance. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Passei aí um pouquinho, mas a gente começou um pouquinho atrasado também. Pessoal, eu não quero constranger ninguém de chamar aqui à frente com esse papo de dívida, né? Pode ser que você não fique à vontade. Eu já perdi a vergonha nessa área. Já perdi. Mas se você quiser vir aqui à frente, vou pedir para o pastor Azéias orar por você. Pode ser a sua pessoa física, pode ser a sua pessoa jurídica. Certo? Hoje a gente está tratando desse tema aí mais chato. Prometo que no próximo encontro a gente vai abordar um tema mais legal, mais bacana. Tá certo? Eu queria agradecer profundamente a presença de vocês. Eu sei quão difícil é uma segunda-feira estar aqui à noite. Meu desejo é de que Deus conceda uma bênção especial para a tua vida, para a tua família. Que Deus te dê escape. Que se você está com alguma dificuldade nessa área financeira, que o Senhor te mostre. Que o Senhor te dê estratégia. Que o Senhor te esclareça. Então, se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Se não quiser, a gente vai orar por você do mesmo jeito. Pedir para o pastor Zéias levantar esse clamor. E a gente já está se encaminhando para o final. Aguarde informações sobre nosso próximo encontro. Tem umas coisas legais aí que a gente tem em mente. Tem um workshop de mulheres empreendedoras. Acho que os homens vão poder participar também, mas vai ter um apelo legal aí para as mulheres. Mulheres empoderadas, empreendedoras da igreja. Sem lacração, mas é isso. E uma feira
feira também de carreiras voltadas especialmente para os jovens. Então, são coisas que a gente está gestando. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe. E vamos orar. Amém, igreja? Você quer vir aqui na frente, receber uma oração? Pode vir, ficar tímido não, está em casa. Você é só mais um dos 63 milhões. Isso aí. Eu já passei por cada situação também financeira, só Deus sabe. Uma coisa que Deus tem colocado no coração da gente lá em casa é se reinventar, né? A Maria Luísa, ela tem uma cabeça muito boa. E eu trabalho no mercado de publicidade, trabalho com a área de propaganda, faço campanhas de produção gráfica, veiculação, trabalho nessa área do marketing. Só que o mercado não está muito propício, né? Às vezes o nosso mercado é altos e baixos, época sazonal e tal. E a minha filha se reventou, assim, ela começou a fazer brigadeiro. Fazendo brigadeiro, Maria Luísa fazendo brigadeiro. Gostoso, hein? Gostoso, brigadeiro, não é porque minha filha não. E tem saído o brigadeiro. Então ela pensou, poxa, a situação não está muito boa, o Brasil não está legal, né? Meu pai está aí, né, apertando cala aí. E ela está lá fazendo as coisinhas dela, está dando certo, graças a Deus, cabeça. Pedindo direção a Deus. É isso aí. Eu comecei com 15 anos de idade a trabalhar. Depois, com 10 anos depois, eu montei um negócio, uma representação de produção gráfica. Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos, 12 anos só de representação. Representava material de PDV, que é material promocional. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter minhas coisas e tal. Pela uma demissão, eu resolvi montar um negócio. A Ana Paula, na época, estava grávida da Maria Luísa. Quer dizer, então tem tem uns 15, 17 anos, 16, 17 anos, mais ou menos. E eu montei o meu negócio. E dali comecei a representar uma empresa de Belo Horizonte aqui no Rio, comecei a produzir e tal. Quando eu fui me demitir, a Ana Paula falou, cara, você tem que arrumar outro trabalho. Eu falei, pô, tá no meu coração de montar alguma coisa. Aí eu montei, comprei um fax, na época era fax, aquela internet de escada, aquele computador gigantesco e tal. E comecei. Não era nem da igreja. E eu levei, na verdade, 4 meses para fazer uma venda, você tem ideia? 4 meses para fazer uma venda. Mas aí eu perseverei. E hoje, graças a Deus, assim, o mercado está altos e baixos. Eu consigo fazer campanha a nível Brasil, às vezes. Campanhas grandes, porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Então você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua empresa. Chama Ele, convida Ele. Você que está pensando em investir, ora a Deus. Ele vai te dar muito mais. Ele vai começar a abrir o teu entendimento comercial, sabedoria. Você vai ver. Nós somos os filhos de Deus. Deus, ele tem olhado para nossas vidas, para os nossos corações. A gente tem que ser ousado. Ousado. E há 3 semanas atrás, a gente teve uma reunião com uma empresa que eu representava aqui no Rio, de Belo Horizonte. Uma das maiores empresas aqui do Brasil, na área do segmento de PDV. A gente teve uma reunião com o gerente comercial lá. E eles estão voltando com a gente agora como representante comercial. E é o meio agora da gente alavancar. Eu falei, Ana, até falando com ele, a gente estava no McDonald's, né? Eu falei, cara, esse final de ano, agora ano que vem, é o ano de a gente ser ousado, cara. Tem que arrebentar a boca do balão. A gente serve a Deus, cara. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está com o coração na obra de Deus, se você faz a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar com certeza. Ele abençoa. Deus é bom. Vamos lá? Você pode colocar a mão no teu coração? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor falou através do teu filho Fábio. Continua abençoando ele poderosamente. Muito obrigado pela orientação que o Senhor deu. Ó Deus, está aqui os teus filhos. O Senhor sabe a causa de cada um, a necessidade, a vontade, Pai, de crescer profissionalmente. Pai, eu te peço nesta noite, abra a visão comercial dos teus filhos. Que o Senhor venha abrir portas, Pai querido. Que o Senhor venha despertar o teu povo, Pai, com um novo entendimento, com uma nova visão. Ó, Pai querido, foi um momento de aula aqui, uma palestra de dívida, de despesas. Ó, Pai querido, eu te peço nesta noite que o Senhor venha nos orientar sobre isso. Eu te peço nesta noite também que o Senhor venha cancelar nossas despesas.
cancelar as nossas dívidas, Pai. Não deixe que venhamos, Pai, ficar perturbados com isso, preocupados, mas que venhamos lançar diante de Ti, Pai, todas as preocupações, todas as ansiedades do dia, Pai. Toma aqui os teus filhos, prospera, abençoa, Senhor. Ó, Pai, que aqui possa, a partir de hoje, Pai, pessoas que têm vontade de abrir empresas, que nesse momento, Pai, ela venha sair daqui com uma nova visão. Pai, levanta aqui empresários, Pai, aqui na tua casa, Pai, homens que sejam ousados, Pai, e abrir empresas, abrir negócios. Honra os teus filhos aqui, Pai querido. Abençoa, eu te peço nesta noite, Pai, abençoa os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado aí. Você está vendo um novo empresário aí, ó. Isso é profético. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bênção de Deus. Fábio, que Deus continue abençoando sua vida, meu irmãozão. Que bom ter ele aqui para orientar a gente, né? Questão de finanças. Aleluia. Vamos orar? Ei, não acabou não. Vamos orar para Deus nos proteger lá fora. Eu queria chamar aqui o nosso irmão, deixa eu ver aqui, Alex. Vem cá, Alex, olha aqui. Para Deus nos levar em paz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua doce e gloriosa presença, Senhor, agradecemos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Agora te pedimos, Senhor, guarda o nosso retorno para os nossos lares em segurança, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Pessoal, antes